Gravando. Bom, irmãos, nós vamos aqui trazer aqui uma mensagem para os queridos. Estaremos falando hoje sobre as boas novas, né? Um novo paradigma. É um novo paradigma que foi estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós falamos de boas novas, nós lembramos, né? Lembramos sempre daquelas passagens, né, lá do Senhor, que ele sempre falava, né, das boas novas. O que quer dizer boas novas? Né? Só um minuto, irmão, estou dando uma... Certo. Bom, quando nós lemos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 19, que é aquela passagem, né, quando o anjo Gabriel ele se manifestou a Zacarias, né? Então o anjo Gabriel ele disse lá em Lucas, tá? Isso aí você encontra no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 19, né? Aí o anjo apareceu e disse o seguinte, né? Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas, né? Então, ele veio ali trazer as boas novas, né? E trouxe esta revelação, no caso aí, para Zacarias, né? E essa palavra boas novas aí é a mesma palavra do grego que nós encontramos em Lucas 7, 22, né? Que fala, é aquela passagem, né, que Jesus foi questionado quanto à tua obra aqui. Ele foi questionado pelos discípulos de João Batista, e Jesus respondeu para eles o seguinte, Lucas 7, 22. Respondendo então Jesus disse-lhes, ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. E aos pobres anuncia-se o evangelho. Então essa palavra evangelho e boas novas tem o mesmo significado. Tá vendo do grego evangelizo, né? É do grego evangelizo. Então as boas novas nada mais são, né, do que o evangelho que é pregado, tá? O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele trouxe para a humanidade o quê? Um novo paradigma, né? Um novo paradigma. O que vem a ser paradigma, né? Paradigma está relacionado com... Eu até olhei aqui no dicionário. Novo paradigma. Tá ligado o quê? Com exemplo, né? Com um padrão a ser seguido, né? Um modelo, um padrão já pré-estabelecido, uma norma, tá? Isto é o paradigma. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo ele veio trazer o quê? Um novo padrão, tá? O Senhor Jesus Cristo ele veio trazer um novo modelo para a humanidade, tá certo? O Senhor Jesus Cristo ele veio trazer uma norma, tá? Uma norma para a humanidade. Por isso que o Evangelho fala, né, que quem em Cristo está, as coisas velhas já passaram, e se tudo fez novo. Tudo se faz novo. Por que tudo se faz novo? Mudam-se os conceitos, né? Muda-se a tradição, aquela tradição, aquilo que você herda ali dos teus pais, né? Muitas das vezes você tem que renunciar a muitas coisas ali que você adquiriu, né? Eu não esqueço da minha mãe. A minha mãe, já com muitos anos de evangelho, né? Ela tinha uma dificuldade muito grande de comer aquele chouriço, né? Que é aquele... Lá em Minas eles fazem muito,
que é feito do sangue, né? Sangue, eles pegam o sangue e fazem o chouriço, acho que é chouriço mesmo que chamam. E a minha mãe tinha dificuldade de comer aquilo, mesmo depois que ela passou a conhecer o evangelho, porque aquilo era feito de sangue, né? Então a tradição... Viu, irmão? Lá no Paraná é morcídia. Morcídia. Em Minas eu acho que é chouriço que chama, tá? Então ela tinha dificuldade para comer aquilo, mesmo depois de mais de 20 anos de evangélica, né? De crente. Ela tinha, porque isso daí ela herdou da mãe dela, que não podia absolutamente alimentar de sangue, né? Apesar que eu não gosto do chouriço, sabe, irmãos? Eu não como é por opção, né? Não é por questões religiosas, né? Assim dizendo. Então, por quê? Porque a tradição, ela enraiza de uma forma muito poderosa nas vidas, né? Então, mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio para mudar realmente todas as coisas através das boas novas do Evangelho, né? Então, o que o Senhor Jesus, o que foi necessário o Senhor Jesus fazer, né? Foi necessário ele quebrar os paradigmas da época, né? Tá certo? Necessário foi o Senhor Jesus mudar, quebrar o padrão, né? De pensamento, de atos, de tradição da sua época, tá certo? Né? Então, veja bem, o trabalho do Senhor não foi uma tarefa fácil, né? Tanto é que quantas vezes o Senhor Jesus, ele não pregava o evangelho e tinha de sair escondido no meio da multidão para ele não ser agredido, não ser apedrejado, né? Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele estava trazendo aqui um novo paradigma, as boas novas do evangelho. Então ele estava trazendo algo estranho, né? Aquela comunidade, né? Onde ali o Senhor Jesus estava pregando. Quer dizer, era algo estranho a eles, era algo que ia contradizer aquilo que eles aprenderam dos pais, não é? E, inclusive, aquilo que eles aprendiam através da Bíblia da época, né? Que era o quê? Que era o Torá, que eram os profetas, o Velho Testamento, que era o judaísmo, né? Então, o Senhor Jesus Cristo, ele teve que, olha só, irmãos, eu vou usar até uma palavra, né, que eu não gosto muito, mas acho que nesse caso é interessante. O Senhor Jesus teve que desconstruir, né, tudo aquilo que eles aprenderam, e eles tinham, e pior, eles tinham aquilo como algo sagrado, né? Era algo sagrado. Se você mexendo ali nas letras de Moisés, você estava cometendo o pecado de morte, né? Que era uma heresia, né? Então, mas o fato é esse, o Senhor Jesus ele veio trazer as boas novas do Evangelho, né? E ele veio mudar as tradições, ele veio trazer confusão, por isso que ele falou que ele veio trazer inimizade entre pai e filho, né? Entre mãe e filha, ele veio trazer este embate, exatamente por isso, porque o Senhor Jesus, trazendo as boas novas, seria necessário implantar novos conceitos, um novo paradigma, né? Não apenas ali para aquela sociedade, né? Mas para toda a humanidade, né? E Jesus Cristo, ele veio trazer isso daí, mas para tanto necessário seria ele desconstruir, né? O antigo paradigma, tá certo? Da época, tá? O paradigma da época, o padrão da época, tá certo? Então, isso daí explica o quê? As atitudes do Senhor contradizia, né? Batia de frente, né? Com as atitudes do costume da época, tá certo? Né? Tem aquela passagem de João, no capítulo 13, versículo 12,
que eu acho que é interessante nós estarmos lendo, está em João, no capítulo 13. Vamos ler do versículo do 12 ao 17. Né? O que Jesus fez? Na verdade, Jesus ele começou a quebrar vários protocolos, isso daí trazendo uma confusão muito grande, né? Principalmente para os religiosos, tá certo? Então, veja bem, João 13, 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho dito, né? Vós me chamais mestres e senhor. Vós me chamais... Eu vou ler aqui na minha aqui. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Né? Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Tá? Então, quando Jesus... O que Jesus falou? Assim, olha, gente, eu estou dando um exemplo, o exemplo para vocês. Né? Então, assim como eu fiz, você deve fazer também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, né, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então, veja bem, irmãos. Jesus, ele chegou e falou assim, olha, gente, olha o que eu estou fazendo. Né? Porque, na verdade, Jesus, ele não poderia estar lavando os pés, sabe? Ali, ele como Senhor, isso daí era inadmissível entre os judeus, né? Um senhor ir lá e lavar os pés, porque o costume dos judeus, o que era? Quando eles recebiam uma visita importante, ali ia sempre ali um escravo, alguém que tinha esse costume e lavava os pés. Mas o que Jesus fez, irmãos? Jesus, como Senhor e Mestre, ele se colocou no lugar do escravo e lavou os pés. Isso aí era algo inadmissível para os judeus. Então, Jesus, ele foi, irmãos, e lavou os pés dos discípulos. E ele falou, siga o meu exemplo. E essa palavra exemplo aí, ela está muito ligada com paradigma, né? Hipodeigma é a palavra que ele usou, que tem ligação com paradigma. Então, é como se Jesus estivesse dizendo, olha, você siga o meu exemplo, né? Então, ele quis dizer o seguinte, olha, eu vim trazer aqui, através de mim, dos meus exemplos, um novo paradigma para vocês, para a humanidade. Então, irmãos, é algo maravilhoso, né? Quando nós conseguimos observar a obra de Cristo, né? Que não foi fácil para ele. Né? A hora que ele levava a mensagem, né? Ele tinha, de alguma forma, se esquivar. Senão ele poderia, inclusive, ser morto. Né? E mudar tudo, mudar ali, sabe, irmão? Toda aquela estrutura, né? Construída por milhares de anos, né? Toda aquela estrutura. Então, Jesus Cristo, ele veio realmente trazer, através do exemplo dele, né, um novo padrão, uma nova norma, tá, a ser seguida. Né? Então, veja bem, e Jesus Cristo, você nota o seguinte, que em Jesus deu origem, em Jesus, né, teve origem um novo testamento, né? Tá certo?
Ele deu origem a um novo testamento, conforme nós estaremos celebrando a ceia. E na ceia, o que é dito na ceia? Este é o sangue do Novo Testamento. Né? Ou seja, novas normas. Né? Então, tudo novo. Quem em Cristo está, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Né? Em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 4, diz assim, ó. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Né? Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Irmãos, veja bem, irmãos. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Né? Então aqui ele está dizendo, olha, quem sou eu para querer de mim, né, ensinar, mostrar alguma coisa, sabe? Por quê? Se aqui o apóstolo ele viesse com o pensamento dele, ele vinha trazer aquilo que ele aprendeu dos pais, né? Sabe? Então, veja bem, e no 6 diz o seguinte, o qual nos faz também capaz de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Né? Então, veja bem, aqui Jesus ele veio mostrar, tá, o padrão dele com o padrão atual. Tá certo? Então ele veio trazer um Novo Testamento. Ele veio mudar realmente, irmãos, todas as coisas. Né? Ele veio mudar os costumes. Ele veio mudar os conceitos. Então, quando ele fala assim, ó, quando o apóstolo Paulo fala que é um ministro de um Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Aqui ele deixou muito claro, irmãos, que Jesus Cristo ia mudar, mas ia mudar muita coisa mesmo. Né? Ou seja, a letra contida no Velho Testamento. Né? Então, Jesus ele deixou claro, ele traz o Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Né? Então, Jesus ele deixou claro que ele ia o quê? Abrogar o Velho Testamento. Porque o padrão da época era o Velho Testamento. Né? E Jesus ele não veio apenas mudar, tá, o paradigma pré-estabelecido pelo Velho Testamento. Sabe? O Senhor Jesus ele não veio apenas mudar os costumes dos judeus. Jesus Cristo ele veio mudar, irmãos, os costumes de toda a humanidade. Todos. Não interessa a religião, não interessa a nação, ou tribo, ou etnia. O Senhor Jesus Cristo, ele veio trazer o quê? Um novo paradigma, não apenas para os judeus, em termos de doutrina, né, religiosa, mas ele veio trazer para toda a humanidade. Né? Porque o evangelho, as boas novas, haveria de ser pregada, né, para toda a humanidade, em testemunho para todas as nações. Então, tanto é que o Senhor Jesus ele só voltará quando todas as nações tiverem conhecimento do Evangelho. Né? Então, e nós temos presenciado isso, né, irmãos? O que predomina, né? Irmãos, o que predomina como, né, algo aceitável, né, como um valor moral universal, são os ensinamentos de Jesus Cristo. Né? Os ensinamentos de Jesus Cristo. Né? Que é o ensinamento o quê? Que está relacionado ao amor, à tolerância. Né? Então, quando
você olha aí, quando se fala em direitos humanos, né, sem contar a narrativa desse pessoal, né, que tem, que tentam tomar posse a bondade para eles, né, que na verdade não deixam de ser hipócritas terríveis, né, que esse pessoal que está relacionado ao globalismo deste mundo, né, mas quando nós olhamos o que é direito humano, direito humano o que é? É você ter a liberdade, né, liberdade de expressão, né? Isto é o que é um direito que foi defendido, que é defendido por Jesus Cristo e pelo Evangelho, né? A liberdade, você não ser punido, né, por aquilo que você pensa, né? Por aquilo que você fala, tá certo? Então, irmãos, Jesus Cristo ele veio trazer, mudar, tá? Quebrar os paradigmas de toda a humanidade, independente da religião, né? Então, veja bem, continuando aqui a leitura, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7, e se o ministério da morte, gravado em letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Não é? Então, Jesus Cristo ele veio deixar claro que o paradigma que ele ia trazer é firmado em algo espiritual, né? Que o que ele veio trazer para a humanidade, irmãos, por quê? Que foi necessário, né? O Senhor Jesus Cristo vir mudar todas as coisas. Por quê? Porque a norma da época, né, era firmado não na verdade, não em verdade. Então Jesus Cristo, ele trazendo a verdade, necessário foi mudar todas as coisas, né? Quando nós olhamos lá em João, no capítulo 1, versículo 17 e 18, o que diz lá, irmãos? É que a lei, olha só, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, se a lei foi dada por Moisés, eles seguiam a lei, sabe, irmãos? Que era o quê? Era o referencial da época, né? Era Moisés e as leis de Moisés. Tá? Tanto é que veio com uma determinada glória esta lei. Então, o que acontece? Mas só que esta lei, Jesus Cristo, ele disse o seguinte, que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, na lei não estava a verdade. Então, ela jamais poderia dar certo. Sabe, irmãos? Não tinha como dar certo, porque ela não era firmada na verdade. Porque a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, se não é firmado na verdade, se for firmado em mentira, irmão, não vai dar certo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, de repente, por convenção, um determinado governo determina lá uma lei, né? Que 2 mais 2 vai passar a valer 5, né? E foi aprovado, porque se 2 mais 2 vale 4, tá certo? Se passar a valer 5, quer dizer, vai ser bom. Se você tem 2 com mais 2, você vai ter um ganho de 1, né? Tá certo? Então, tudo bem, mas só que isso daí está sendo firmado numa mentira, né? Sendo firmado numa mentira, mais cedo ou mais tarde vai gerar um certo problema. Vai trazer problema, vai trazer confusão. Porque vai estar fora da estrutura da realidade. E é o que acontecia com a lei, né? Então, a graça e a verdade, elas vieram por Jesus Cristo, né? Então,
as boas novas do Evangelho veio fazer o quê? Do homem, aquele homem velho que se corrompia, veio fazer dele um novo homem, né? Conforme nós podemos ler, né? Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, né? Que se corrompe pelas concupiscências do engano. Isso daí eu não me lembro direito, me parece que está em Efésios. Quanto ao trato passado, né? Os despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, né? E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, né? Efésios 4. Eu agora estou lendo aqui, está em Efésios 4, né, que eu coloquei uma referência, mas eu não coloquei o livro. Efésios 4, 22, aqui. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, né? E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, irmãos, está aí, ó, né? Por isso que a mentira, irmãos, a mentira é muito abominável, sabe? A mentira é algo extremamente abominável, por menor que seja, né? Aquela mentirinha assim, que a pessoa liga para o outro, fala que eu não estou, fala que eu saí, né? Sabe, irmãos, e isso é abominável, por menor que seja a mentira, sabe? Então, veja bem, então Jesus Cristo, necessário foi, sabe, ser, né, desconstruído o antigo paradigma, tá? A antiga norma. Necessário foi o quê? Para dar lugar ao novo, né? Através de Jesus Cristo. Isso não foi fácil, tanto não foi fácil que custou sangue dele na cruz para ele mudar tudo isso, tá? Foi algo muito difícil, custou muito caro para Deus, né? E hoje nós temos essa alegria, que nós vivemos em tempo o quê? Em tempo de graça, onde nós temos um novo padrão, tá certo? Onde nós, irmãos, nós temos um referencial que é Jesus Cristo. Não existia um referencial para a humanidade, né? Não existia. Algo que você poderia tomar com toda segurança como exemplo de conduta. Não existia, irmãos. Passou a existir através de Jesus Cristo, através das boas novas, né? Então, por isso que lá em 2 Coríntios diz o seguinte, né? Assim, 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Então, irmãos, é maravilhoso quando, né, você assume Jesus Cristo, quando você assume o Evangelho, quando você entrega a sua vida, sabe, ao Espírito Santo. Quando você chega e fala, Senhor, eu não quero viver mais eu, mas eu quero que o Senhor viva em mim, né? Então, quando você faz isso daí, o que acontece? O velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, esse vai sumindo na sua vida. E vai surgindo um novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós acabamos de ler, né? Quando você faz isto,
ou quando você fez isso alguma vez na sua vida, de entregar a sua vida por completo a Jesus Cristo, o que acontece? Você deu uma carta branca na mão do Espírito Santo, né? Fala, tá aqui, ó, tá a procuração. Haja segundo não a minha, mas a sua vontade. Tá? Aí o que vai acontecer, irmãos? Aí o Espírito Santo, ele vai encontrar a porta aberta para ele entrar e atuar, né? Enquanto o homem ele fica ali, sabe, na dúvida, fica preso nas suas paixões e concupiscências e não dá esse aval de confiança ao Espírito Santo, o que acontece? O Espírito Santo vai ser limitado em termos de operação, né? Então, irmão, necessário é isso daí, não temer a Cristo, né? A entregar a sua vida a Ele, né? Confiar plenamente nele, dar a procuração para o Espírito Santo atuar, sabe, irmãos? Então, o que acontece? As coisas velhas vão passar e tudo vai se fazer novo. Isso é uma garantia. Isso aí aconteceu na vida, né? Aconteceu nas nossas vidas, né, irmãos? Nós tivemos essa experiência e podemos testificar disso para todos. O que este mundo está precisando, irmãos, sabe? É viver nesse paradigma que Jesus Cristo veio trazer para a humanidade, né? Então, glórias ao Senhor Jesus. Então, necessário foi o Senhor Jesus vir e quebrar, né? Jesus veio, ele quebrou tudo que é protocolo, né, irmãos? O que Jesus fazia? O Senhor Jesus, ele lá na frente dos fariseus, que eram os doutores da lei, né? Aqueles que eram respeitados como pessoas santas, né? Como pessoas religiosas, né? E é lógico que eles passavam por santo, mas davam as suas mancadas, que todo mundo observava a hipocrisia, né? Quando Jesus Cristo veio mostrar a verdadeira santidade, eles viram a autoridade que Jesus Cristo tinha, né? Porque o que ele ensinava, ele praticava, né? Então, o que acontecia? Jesus chegava no meio ali, sabe? Isso nas sinagogas. Ele curava as pessoas no sábado. Isso daí era proibido. Sabe? Não podia fazer nada ao sábado, muito menos curar aos sábados, né? Mateus 12 fala o seguinte, tem uma passagem lá que diz o seguinte: Jesus ele foi curar um homem que tinha uma mão defeituosa, né? Tinha uma mão mirrada, né? 12:9. Mateus 12, do 9 a 13. Ah, glória a Deus. Mateus 12, de 9 a 13. E partindo dali chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então, irmãos, então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Então, irmãos, Jesus Cristo ele foi lá, simplesmente no meio daqueles doutores. Eu fico imaginando, irmãos, o que esses fariseus pregavam lá nas sinagogas. Eu fico imaginando tanto que eles não defendiam o sábado e que não pode fazer nada no sábado, sabe? Eu fico imaginando. Aí, de repente, chega lá Jesus Cristo, sabe? E desconstrói tudo isso daí, muda tudo isso daí, sabe? Em meio
sabe? Aquela multidão que estava ali ouvindo, né? Quer dizer, eles sendo desmascarados na cara dura, né? Pensa bem, imagina com a ira que esses fariseus não ficaram. E o pior, Jesus foi lá, é sábado, mas tudo bem, eu vou curar no sábado. Foi lá e curou ainda, o homem saiu com a mão perfeita. Quer dizer, quem estava ali ouvindo, né? Provavelmente comparando a pregação dos fariseus com a do Senhor Jesus Cristo, eles viram quem estava com a razão. Quem estava com a razão era aquele que falava para não fazer nada ao sábado, mas quando o animal ia cair, ele ia lá socorrer o animal, ou aquele que falava que não, no sábado você pode fazer o bem ao sábado, ia lá e curava um homem aleijado, irmãos. Né? Então isso aí acendia uma ira muito grande no coração dos fariseus. Então Jesus, outra coisa que Jesus fazia, né, também, que deixava indignados ali os religiosos, né? O Senhor Jesus, ele comia com os gentios. E um judeu, irmãos, não era permitido comer com gentio. E Jesus comia com os gentios, né? Então, no livro de Atos, no capítulo 11, versículo 1 e 3, né, que diz o seguinte, né? E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. É naquela parte lá que Pedro, né, ele levou a palavra para os gentios, né? Ele levou a palavra, aquela parte lá de Cornélio, né, que ele mandou os servos deles a procurar Pedro, né? E no 2 diz o seguinte, ó: e subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entrasse em casa de varões incircuncisos e comesse com eles. Então, irmãos, olha só, né? Olha o que eles estavam acusando Pedro, que Pedro estava comendo com gentios, né? Mas Pedro começou a fazer uma exposição por ordem, dizendo. Foi quando Pedro começou a falar, né, que ele teve aquele sonho lá dos lençóis, tudo, que no final ele teve o entendimento de que também os gentios, eles poderiam, não apenas os gentios, como qualquer pessoa, né, poderia servir a Cristo, seguir o novo paradigma pré-estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo. Então, veja bem, irmãos, eles não podiam comer, Jesus comia. Jesus comia com os gentios, né? E Jesus, olha só, Jesus, ele se permitiu ser tocado por uma prostituta, né? Isso daí era algo abominável, irmão. Eles consideravam o seguinte: se a pessoa é prostituta e tocasse na outra pessoa, porque a prostituta é considerada imunda, se ela tocasse numa outra pessoa, aquela pessoa também, ela ia ficar imunda, né? Então, por exemplo, um fariseu, que ele se considerava ali um santo, sabe? Ele perdia a sua santificação se uma prostituta tocasse nele. Ou seja, a prostituta, que era considerada imunda, ia deixar ele imundo, né? Mas só nas boas novas do Evangelho, no novo paradigma, é o seguinte, é o contrário. Se um santo tocar no imundo, o imundo é que vai ficar santo, né? Vai ser santificado. Então, Jesus Cristo, ele, né, cada vez mais incitava um ódio, né, no coração ali dos líderes, né, da liderança da época, né? Então, Jesus, algo também, sabe, que eles ficavam assim indignados, sabe? De saber que Jesus tocou numa pessoa morta. Quando Jesus ressuscitou a menina, né? Como? Ele tocou na menina, tá? E a menina ressuscitou. Jesus, outro fato também, irmão, sabe, que eles não aceitavam de forma nenhuma, é que Jesus tocou no leproso, né? Mateus 8, de 1 a 3, fala sobre isso daí, né?
E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Né, irmãos? O leproso chegou até Jesus. E você sabe, né, que os leprosos, na época, eles tinham que andar falando a palavra imundo. Né? O leproso, ele não podia ficar no meio da multidão. Né? Ele era discriminado, por quê? Porque a doença era contagiosa. Ele não tinha cura, não existia cura para a lepra. Né? Então, ele era obrigatório ele caminhar falando assim, ó, imundo, 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 para todo mundo saber que ele era um leproso e não aproximar dele. Né? Então, quem quer ter coragem de pôr a mão no leproso? E não podia. Não podia tocar no leproso. Senhor Jesus, ele foi, né, que no versículo 3 diz assim, Jesus estendendo a mão, tocou dizendo, quero ser limpo. E ele ficou purificado da lepra. Irmãos, o Senhor Jesus, ele poderia ter estendido a mão sobre o leproso. Não precisava ter tocado no leproso. Ele podia ter estender a mão no leproso e falar, ser limpo. Né? Assim como o Senhor Jesus, ó, joga lá a rede do lado esquerdo, do lado direito, né, do barco, e vê os peixes. Né? Jesus não precisou tocar na rede. Não, vou transmitir um poder para essa rede tocando nela. Jesus, ele não fez isso. A sua palavra, né, fez. Tanto é que antes Pedro lançar, ele falou assim, pela tua palavra eu lançarei a minha fé. Pedro falou assim, eu não acredito. Eu não acredito. Se eu jogar a rede ali, não vai sair nada, Senhor. Eu tenho experiência em pescaria. Né? Mas, pela tua palavra, eu vou lançar minha fé. Porque o Senhor falou. Mas eu não creio. Mas o Senhor falou, vou lançar. E ele lançou a rede. Né? Agora, irmãos, com o leproso, não. O Senhor Jesus fez questão de tocar no leproso. Foi por acaso? Não foi, irmão. Porque Jesus queria quebrar, sabe, esses costumes, sabe? Quebrar o padrão da época, o paradigma, né? Da época. Então, Jesus, ele tocou no leproso, e o leproso foi curado, né, irmão? Então, o que acontece? Outro fato também, irmãos, que eu não posso deixar de passar para os irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo foi o maior que ele quebrou, irmãos. Porque o Senhor Jesus, quando ele veio, ele começou a fazer a obra. A obra dele era essa. Era ir quebrando tudo isso daí, irmãos. Colocando a sua vida cada vez em risco, né? E quebrando tudo isso daí, a ponto de João enviar discípulos até Jesus, né? Olha, havemos de esperar outro, ou você é aquele que nós esperamos? Por quê? Porque Jesus, irmãos, Jesus como o Messias, né? Ali dos judeus, que os judeus esperavam, o Senhor Jesus falhou como o Messias, esperado pelos judeus. Que era o Messias o quê? Salmo 2, 8 e 9, né? Pede e eu darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Né? Tu os esmigalharás com a vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso do oleiro. Então, o que acontece? Esse é o Messias esperado. Sabe, irmãos? Ia agir ali com firmeza, né? Ia agir ali com motim contra os romanos, ia dominar Roma, ia ser a maior potência do mundo, e não ia brincar, não ia reger com vara de ferro, ia escravizar, ia ter escravo, ia escravizar a gente ali, sabe? Dentro do padrão estabelecido no Velho Testamento, sabe? Então, Jesus Cristo, ele quebrou mais esse daí, sabe? Ele veio e ele falou assim, olha, eu vim, eu curei, eu libertei, bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim, né? Então Jesus Cristo, ele veio mostrar, inclusive para João Batista. E João Batista, de homem,
nascido de mulher, foi o mais perfeito. Não existiu maior que João Batista. João Batista foi maior do que Abraão. João Batista foi maior do que Davi. João Batista foi maior do que todos os profetas. Porque o nascido de mulher não existiu nenhum mais perfeito neste padrão, né? No antigo padrão. No antigo padrão não existia nenhum mais perfeito que João Batista. E o que Jesus Cristo disse? O menor no meu reino será maior que João Batista. Né? Então, irmãos, veja bem, aí Jesus Cristo, ele, como Messias do Velho Testamento, do povo judeu, né? Jesus, ele fracassou. Né? Por isso que ele foi crucificado. Né? Eles conspiravam a crucificação. E olha, que os judeus eles tinham consciência de quem Jesus Cristo pretendia ser, né? Que era rei dos judeus. Tanto é que foi colocado lá aquela plaquinha, né? Jesus Cristo, rei dos judeus, lá na cruz. Então, eles tinham isso daí, mas Jesus Cristo falhou como rei dos judeus, como Messias de Deus. Né? Então, Jesus Cristo ele foi crucificado porque falhou como Messias de Jeová. E ressuscitou porque não falhou como Messias do Pai. Né? Então, Jesus Cristo, ele não falhou como verdadeiro Messias, que veio estabelecer um novo testamento, que veio estabelecer um novo paradigma, um novo normal, tá? Para a humanidade. Né? Então, Jesus ele teve que desconstruir, porque você não pode colocar um vinho novo em odres velhos. Se você colocar em odres velhos, o odres vai romper e vai perder todo o vinho. Então, o vinho novo em odres novos. Né? Então, é isso. E Jesus Cristo, quando ele estava ali no momento da sua morte, que ele falou, está consumado, essa palavra consumado, irmão, vem do grego, que quer dizer o seguinte, está terminado, já foi realizado, já está completo, né? Já está finalizado, já foi cumprido, foi pago, né? E esse é o significado da palavra ali, que Jesus, quando ele disse está consumado, teleo, vem do grego teleo, está consumado. Então, o que acontece, irmão? Lá em João 19:30, né, que Jesus estava ali, ele disse, né, ele disse o seguinte, está consumado, e inclinando a cabeça entregou o Espírito. Né? Então, naquele momento, deu início ao Novo Testamento, deu início ao quê? A presença do Espírito Santo, né? Na humanidade, que está aí disponível, né? A nós, tá certo? Então, o que acontece? Então, Jesus Cristo ele veio trazer o seu novo paradigma, tá certo? E o novo paradigma, o que é o novo paradigma? O novo padrão, né? Jesus Cristo é o nosso referencial. É isso daí. Tá? Devemos nos espelhar em Jesus. Quando Jesus ele falou assim, lá quando ele lavou os pés, ó, sigam o meu exemplo. Né? Então Jesus ele deixou claro, eu sou referencial, você tem que seguir o meu exemplo. Não interessa que aparentemente eu toquei em leproso, eu curei no sábado, isso não interessa. O que interessa é que eu sou o parâmetro para a humanidade, né? Então, sabe, o novo paradigma que foi estabelecido por Jesus Cristo, irmãos, é o que está no Sermão da Montanha, né? Ouviu foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem,
Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu. Porque ele faz com que o sol levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. E ele é bom até para o ingrato e mau. Lucas ainda acrescenta essa passagem, que ele é bom até para os ingratos e maus. Este é o novo padrão estabelecido por Jesus Cristo. Pré-estabelecido. Que foi conquistado na cruz. Né? Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E Lucas, em vez de pôr publicano, Lucas colocou os pecadores. Não fazem os pecadores o mesmo? Trazendo essa distinção entre o povo dele, que não é ligado com o povo pecador. O povo de Jesus não é um povo pecador, irmãos. O povo de Jesus é um povo santificado pelo Espírito Santo, né? Jesus, eu gosto de falar sempre isso, Jesus, ele é Deus do pecador, porque ele não veio para os justos. Jesus é o Deus do pecador arrependido. Do pecador arrependido. Ele é o Deus do pecador arrependido. Porque ele vai pegar esse pecador arrependido e vai santificá-lo. Vai mudar os falsos conceitos. Vai transformá-lo. Vai renová-lo em verdadeira justiça e santidade. É tudo aquilo que nós lemos lá em Efésios, né? Então, Jesus Cristo, o novo padrão de Jesus, se resume em duas palavras. Duas palavrinhas se resume o novo padrão de Jesus. Amor e misericórdia. Né? Que um é ligado com o outro, porque quem ama é misericordioso. Né? Então, sabe, irmão, eu estou encerrando, tá? Para a gente podermos aí estar partindo para a ceia do Senhor. Mas veja bem, irmãos, quando se fala em amor, né, que é o novo padrão, a norma de Jesus Cristo, o paradigma que nós temos hoje, né, o amor está muito ligado com, isso é importante, irmãos, passar para vocês, com perdão. Amor e misericórdia está ligado com perdão. Tá? Porque o perdão, irmãos, é algo que não é fácil. Porque existe muitos casos, né, de pessoas, né, que foram magoadas, machucadas de uma forma muito profunda, que aquilo traz marcas, né, e consequências muito grandes. Né? Então, perdoar não é fácil, mas é necessário que você tenha o seu coração parecido com o de Jesus. Coração misericordioso. Né? Então, o que acontece? Jesus, como exemplo, é buscar em Jesus esse amor. Né? Porque o paradigma que Jesus trouxe é esse. Está ligado com amor, com misericórdia, e amor e misericórdia está ligado, né, entrelaçado com perdão. Né? Então, olha só, João 19:30. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quando, não, até quantas vezes devo perdoar meu irmão? É a pergunta que Jesus fez. Não, que Pedro fez, né? Pedro fez para Jesus. Né? Puxa, mas quantas vezes? Será que 2, 3, 4? Aí chega no limite que não tem como eu perdoar. Né? Chega no limite que não tem como perdoar. Não, não é assim. Jesus Cristo respondeu o quê? Jesus lhe disse: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus falou: não, você vai perdoar 70 vezes 7. Né? 490, é isso? Né? Não é isso que o Senhor Jesus Cristo quis dizer. O que o Senhor Jesus Cristo quis dizer é o seguinte: o 7, irmãos, é o número da perfeição. É o número bíblico. Tá?
que nos traz uma figura, uma ideia de perfeição. Então Jesus ele falou, ó, você vai ter que perdoar o quê? Infinitamente mais. Agora, para você perdoar assim, olha, você vai ter que estar buscando a perfeição. Né? Você vai ter que estar buscando a perfeição. Por isso que misericórdia e perfeição é quase que sinônimos. Né? Segundo a Bíblia, é quase que sinônimo. Quando você olha lá em Mateus 5,48, fala assim, ó, no Sermão da Montanha, uma das últimas palavras do Senhor, qual foi? É o que está em Mateus 5,48. Que ele diz assim, ó, não precisa abrir não, que eu vou falar. Ele diz assim, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Né? Então, Jesus falou, seja vós, pois, perfeito. E quando você olha essa mesma passagem citada, essa passagem citada por Lucas, que está em Lucas 6,36, ele já fala assim, seja vós, pois, misericordiosos, como é misericordioso vosso Pai que está nos céus. Mateus, quando ele ouviu, ele entendeu o que? Seja perfeito, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Lucas ele já teve esse entendimento. Seja vós, pois, misericordiosos, como é misericordioso vosso Pai que está nos céus. Então, a perfeição com misericórdia, aqui é colocado como se fosse sinônimo. Né? Então, Jesus Cristo, necessário, no novo paradigma que o Jesus Cristo trouxe para nós, é necessário que seja, né? Que tenha o amor e a misericórdia, né? Então, né, quando aquele jovem rico falou que ele cumpria tudo na lei, que ele, sabe, que ele, quando Jesus Cristo falou, siga os 10 mandamentos, eu estou falando do jovem rico, né, que ele chegou até Jesus, o que me falta para alcançar, né, a salvação, né? Aí, o que acontece? O que Jesus falou para ele? A hora que ele falou que ele praticava tudo aquilo, Jesus falou, agora, se tu queres ser perfeito, né, vá, vende tudo aos pobres, então me siga-me. Né? Vende tudo aos pobres, terá o tesouro no céu e siga-me. Então Jesus falou, olha, você quer ser misericordioso, você tem que ter um coração, né, que vai perdoar, cheio de amor, né? Então você está querendo ser perfeito. Para tanto, siga-me. Né? É o que nós estamos fazendo, irmãos. Nós estamos seguindo Jesus. Então, irmãos, para finalizar agora, eu falei que ia falar sobre o novo normal, né? Porque o que nós estamos ouvindo aí depois dessa pandemia? Essa pandemia está surgindo aí uma teoria, vamos dizer assim, que poderá surgir aí um novo normal, né? Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte, esse novo normal já vem em Jesus Cristo, irmãos, né? E esse novo normal não dá lugar para um terceiro aí, né? No primeiro paradigma, no Velho Testamento, ele não prevaleceu porque não foi firmado na verdade. O de Jesus Cristo é firmado na verdade, né? Quando ele disse o quê? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Acabou. Então já estamos firmados na verdade. Né? Então, agora, surgindo essa nova ideia desse novo normal, é algo que será firmado na mentira. Né? Essa ideia globalista, né, que eles tentam implantar aqui um globalismo, né? um novo normal, tá? Isso daí com certeza será algo que estão querendo alicerçar sobre a mentira, né? Sobre a mentira. Por isso que eu falo que a mentira, irmãos, é abominável, tá? É abominável. Nós devemos ter cuidado, tá? De não entrar em situação onde você falando a verdade, você vai ser prejudicado, tá? Então eu sempre oriento. Não se embarace nas coisas deste mundo,
Você falando a verdade, você poderá ser prejudicado. Porque nessa condição você vai ter que falar a verdade. Você não tem outra saída. Não tem. Entendeu? Então, irmãos, ou seja, um novo normal que eles estão querendo vai ser filmado em mentira, né? Tanto é que o que está acontecendo aí em termos aí de pandemia, até hoje ninguém não sabe de nada. Até que ponto é verdade ou não é verdade, né? Ninguém não sabe sobre as verdades sobre a vacina, as verdades sobre o uso de máscara, as verdades do surgimento do vírus. Quer dizer, sabe, irmãos, é algo que nós estamos sob uma nebulosa, né? Nós estamos sob fumaça, nós estamos sob neblinas, né? Enxergando tudo translucidamente. Essa é a verdade, sabe? Então, a ideia desse novo normal, creio eu que será uma preparação para a humanidade que está querendo aceitar algo aí, né? Que a Bíblia nos revela de antemão, algo que está relacionado com o anticristo, né? Então, eu gostaria agora, irmãos, nesse momento, eu vou passar aqui a palavra para o pastor Hélio Pivezan, né? E passando a palavra